a gente vai parar? A educação é brincadeira, nossa música se prostituindo. Onde a gente vai parar? O homem só se preocupa com poder e com dinheiro. Onde é que a gente vai parar? Boa tarde. Viver assim ainda não deu certo. Bom vê-los aqui. Rapaz, é a Esse certeza dia do caminho correto. apropriado para a gente se reunir Somente num com local as mãos pra poder andar. com irmãos, com amigos, para refletirmos sobre a vida. A gente é a família, terra, moradia. Ficamos honrados com a presença de vocês. Nada nos pertence, Essa tudo passa um dia. promoção da 4ª União Regional Espírita, junto com a Comunidade Espírita Irmã Lúcia, em especial nessa data dos 16 anos de criação da CEIU, em que trazemos a Anete Guimarães, que há tempo nós gostávamos de tê-la trazido aqui. Há 2 anos atrás, esteve aqui a mãe dela, Ana Guimarães. Mas vamos harmonizar o nosso coração, fazendo uma prece. Agradecendo a Deus por esse dia que também é especial, por tantas coisas que nos foram facilitadas, em especial por estarmos aqui hoje. Que os mensageiros do entendimento da vida, das leis divinas, da compreensão do amor, possam nos permitir que esse ambiente, preparado cuidadosamente, alcance a nossa mente e o nosso coração, assim nos permitindo a compreensão e a tomadas de decisões cada vez mais apropriadas e felizes. Assim agradecemos a Deus, a Jesus e aos bons orientadores do movimento espírita, a que possamos merecer a segurança e a paz desse ambiente. Que assim seja. A Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, muito conhecida, filósofa, psicóloga, oradora internacional, pesquisadora universitária, utiliza-se do método socrático, desenvolve os temas relacionados à doutrina espírita, junto com o conhecimento científico. Como eu adiantei, é filha de Anete, de Ana Guimarães e de Geraldo Guimarães, muito conhecidos no movimento espírita nacional e internacional também, porque a Anete Guimarães é uma palestrante muito requisitada no Brasil todo e já fez conferências em 32 países. E ela não se limita a reproduzir apenas os conceitos espíritas, mas ela aprofunda, justamente ampliando com o seu conhecimento cultural e acadêmico. Portanto, é sempre uma palestra de grande procura, porque ela sempre nos traz grandes fundamentos.
ficamos desde já agradecidos com sua presença, Anete. Já está sendo muito esperado. Então, passamos a palavra para a Anete. Obrigado. Alô? Ok. Bom, uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês, então, na tarde de hoje. Eu peço desculpas, eles foram dizer que eu estava tomando um café ali. Mas eu vou ter que conversar a vocês que eu estou direto, desde ontem. Meu voo atrasou, aí eu deixei no Rio às 3 horas da manhã. Aí eu disse, não vou nem dormir, porque às 5 alguém me pegaria para o aeroporto para estar aqui com vocês. Então, eu estou direto. Então, esse cafezinho foi muito importante para o bom desempenho das nossas atividades. Nós vamos fazer um seminário. Seminário é uma coisa diferente de uma palestra. Para aqueles que têm convivência acadêmica, sabem que é diferente. Tem muita gente que faz seminário que, na verdade, é uma palestra longa. Esse não, é seminário mesmo. E o seminário pressupõe uma interação. Por isso é muito importante quando as pessoas me apresentam como oradora ou palestrante. Eu não sou oradora ou palestrante. Por quê? O orador e o palestrante é como um artista. Ele tem uma função, que é apresentar uma ideia, seduzir a plateia, vender algo. O professor tem uma função totalmente diferente. Né? A ideia do professor é que vocês já compraram, tanto que vocês estão aqui. Então, nós vamos aprofundar um tema, vamos desenvolver um tema. Porque o objetivo do professor seria trazer a compreensão. O que é que significa? Nós nos apropriarmos de um conceito de maneira autônoma e usarmos como quisermos. Ou seja, nosso conhecimento. Por isso, precisa de um tempo maior. 1 hora de palestra, uma exposição apenas. Aqui a gente vai interagir, vamos desenvolver juntos essa temática. Então, o tema é a mente e a educação do espírito. Para início de conversa, né? Mente e espírito são a mesma coisa? Assim, eu converso com a plateia, né? Meus pais não fazem isso, porque eles são oradores espíritas. Então, eu converso com a plateia, porque essa é a função. Até eu sempre dei aula à noite, se você não faz isso, o povo dorme mesmo. Então, nós conversamos e vamos conversar hoje. Eu sei que é uma plateia grande. Né? Muitos oradores gostam de uma plateia grande. Na verdade, eu gosto de plateias menores para a gente poder interagir mais. Mas vamos tentar assim mesmo, tá? Colaborar para a gente fazer um bom trabalho. Então, mente e espírito são a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quem vem primeiro, o espírito ou a mente? São conceitos bem distintos, né? Então, o que é exatamente o espírito, o que é exatamente a mente? Porque a gente colocou junto a mente e a educação do espírito. O que é mente, conteúdo mental, estrutura mental? A gente ouve muito falar mente. Mente e pensamento são a mesma coisa? Também não. Então, são conceitos diferentes. Mas antes de a gente desenvolver isso, 2 palavrinhas essenciais. Uma chama-se conceito. O que é conceito? É o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser. É um direito. Graças a Deus, nesse país a gente tem. O pessoal reclama, mas a gente tem o direito de achar o que quiser. Porém, no momento em que vamos nos comunicar com outra pessoa, por qualquer meio, escrito, falado ou telepático, nós precisamos de uma segunda palavra que se torna essencial para que a comunicação seja eficiente. A palavra é definição. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que esse conceito não se confunda com outra coisa. Porque isso pode acontecer? Se não formos perfeitamente claros no que estamos dizendo, nós confundimos. E aí os problemas de comunicação começam a acontecer. Eu digo a manga é uma coisa extraordinária e alguém diz, eu não gosto de manga.
E a gente começa a discutir. Eu dizendo que a manga é uma coisa boa, ele diz que é uma coisa ruim, e ele apresenta seus argumentos, eu os meus, eu estou falando da fruta e ele está falando da manga de camisa. Nós vamos chegar a uma conclusão? Porque os argumentos não são bons? Não, não estamos falando da mesma coisa. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam de coisas diferentes, argumentando e contra-argumentando, coisas que nunca vão coincidir, porque não são a mesma coisa. Então, com isso, a comunicação se torna ineficaz. Então, vamos tentar definir algumas palavras, porque tudo começa assim. Por isso, eu sempre recomendo uma das literaturas mais extraordinárias já produzida e que todo espírita deve possuir. Quem não tem, providencie. Chama-se O Dicionário. Um dicionário de boa qualidade, não aquele de bolso de criança, mas um dicionário de boa qualidade. Ele é essencial para a compreensão. Por quê? Porque, às vezes, nós usamos as palavras, mas nunca paramos para pensar exatamente o que elas significam. E, usando palavras diferentes, nós podemos ter resultados totalmente diferentes. Né? Como, por exemplo, na introdução do Livro dos Espíritos, existe uma palavra chamada anfibologia. Eu já ouvi algumas pessoas escreverem que é o estudo dos anfíbios. Né? Que Allan Kardec se referia ao estudo dos anfíbios. Não, não é o estudo dos anfíbios. Anfibologia é quando você tem palavras semelhantes para designar coisas diferentes. Então, quando ele propôs o Espiritismo, ele desenvolveu alguns vocábulos para representar ideias novas. Porque ele diz que ideias novas precisam de palavras novas. Então, ele não podia chamar de espiritualismo. Apesar do espiritismo ser espiritualista, não é sinônimo de espiritualismo. Então, ele cunhou a palavra espiritismo, ou espiritistas, que significa o conteúdo da doutrina espírita, para separar de espiritualismo. Então, para os problemas de anfibologia, tá? Que não é o estudo dos anfíbios, agora vocês sabem, né? Então, essas palavras são importantes para a gente entender. Né? O que é espiritismo, o que é materialismo, o que é ateísmo. Por exemplo, se nós formos conversar com alguém de denominação protestante, eles vão afirmar com uma certa razão que vocês espíritas, nós espíritas, somos ateus. Nós somos ateus? Sim ou não? Não. Nós não nos consideramos ateus. Porém, o conceito que os espíritas têm de Deus é o mesmo que um protestante. Então, para o protestante, os espíritas não passam de ateus. Então, viram que as coisas podem ser complicadas? Então, o que é um ateu? É aquele que não acredita em Deus. Mas nós acreditamos no Deus conforme descrito pela Bíblia? Então, nós somos ateus ou não? Já vimos um problema? Não, não acreditamos no conceito que está onde? Na Bíblia. Porém, nós temos um conceito particular de Deus, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não Deus de Abraão, de Jacó, de Jeová, etc., que interfere, que intervém, que escolhe um, escolhe outro, conversa particularmente. Então, o nosso conceito de Deus é diferente. Porém, para algumas religiões, nós somos considerados o quê? Verdadeiros ateus. Porém, você pode não ser ateu, tá? Acreditar em Deus e não acreditar, por exemplo, na comunicabilidade dos espíritos ou na reencarnação. Você deixa de ser espiritualista? Então, você acredita na vida após a morte, mas não na comunicabilidade dos espíritos ou na reencarnação. Então, várias religiões são o quê? Espiritualistas. Nós somos espiritualistas? Também. Então, nós acreditamos na vida após a morte. Nós somos deístas, acreditamos no que exatamente? Então, já que não é o Deus de Abraão e Jacó, nós temos alguma coisa em comum com os protestantes com relação à crença em Deus? Sim, nós acreditamos no Criador de todas as coisas. Nós acreditamos que o universo é intencional.
Isso é uma coisa muito importante, porque a compreensão do universo, do seu desenvolvimento, fica diferente no momento em que acreditamos que existe uma intencionalidade nas coisas que acontecem. Porque isso nos coloca em oposição ao quê? Ao acaso, ao universo ser fruto de quê? Da pura sorte. Mas, espera aí, isso é uma questão de crença? Vocês acreditam em pronto? Ou nós temos alguma fundamentação que poderia ser dita uma hipótese científica plausível para nós acreditarmos na intencionalidade do universo? Matematicamente, quando normalmente os ateus se referem à inexistência de Deus, eles se referem a quem? Ao Deus da Bíblia. Jacó, Jeová, que fez o de 7 dias, que fez isso, fez aquilo. Mas nós acreditamos nessas coisas? Então, é incompatível a crença espírita na divindade dos conceitos científicos conhecidos? Aparentemente não. Inclusive, nós temos uma fundamentação interessante, né? Eles dizem que tudo é fruto do acaso, tá? Uma coincidência de momentos que permitiu que o universo se fizesse. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? A gente pega uma bacia bem cheia, põe várias letrinhas. Você vê aquelas letrinhas que a gente brinca com crianças? Sacode bem a bacia, joga e sai um poema de Castro Alves. Qual a probabilidade disso acontecer? Existe? Existe. Existe a probabilidade disso acontecer. É uma possibilidade muito remota, porém, ela existe ou não existe? E se existe, quem garante que não foi assim? Que as coisas aconteceram? Um jogo, e, de repente, saíram as condições para a criação, o desenvolvimento do universo. Mas o problema não é esse. O problema é qual a probabilidade da gente pegar uma bacia, encher de letrinhas, sacudir, jogar, sair um poema de Castro Alves, nós recolhermos as letrinhas, sacudirmos de novo e sair a crítica ao poema anterior. Qual a probabilidade? Existe essa probabilidade? Temos algum matemático presente? Algum estatístico? Alguém da área econômica que costuma fazer milagres com matemática? Nenhum. Hoje, nenhum exemplo. Pois é, porque esta probabilidade não existe. Por que não? Porque nós estamos calculando a probabilidade de, por acaso, na sorte, obtermos esse resultado. O problema é que o resultado seguinte é intencional, lembram? É uma crítica ao poema anterior. Qual a probabilidade de um processo intencional surgir de um acaso? Nós criamos aí um quê? Um paradoxo. Nós somos esse paradoxo. No momento em que você questiona a existência do universo, a sua matemática, a sua intencionalidade ou não, o que é que você está fazendo? Uma crítica intencional ao poema anterior. É ou não é? E nisso nós criamos uma incoerência quando dizemos que as nossas perguntas intencionais são fruto de um acaso. Então, isso complica muito os jogos e eles não podem afirmar taxativamente, como alguns ousam, que essa probabilidade não existe. Ok? Então, matematicamente, as cartas estão do nosso lado, tá bom? Nós temos uma boa probabilidade de a gente ter mais. Por quê? Por causa do DNA, da arrumação das informações, do nível de intencionalidade que é muito alto. Então, todos os estatísticos que trabalham no processo de genoma chegaram à conclusão que o acaso não daria esses resultados, aleatoriamente, como alguns gostariam de pensar. Tá? Então, por que nós começamos assim? Porque nós gostamos de falar sobre ciência. Mas por quê? Por que falar sobre ciência? E durante muito tempo, a pessoa assim, ela faz temas científicos. E eu sempre aceitei isso na boa, tá? Apesar de ser um termo meio pejorativo, que algumas pessoas fazem, né? Ela gosta de coisa científica. Ainda faz uma careta. Né? Tipo assim, mas você não tem que fazer, você pode... Mas, recentemente, depois de ler um material, eu comecei a ficar um pouco ofendida
com a questão do tema científico. O que é um tema científico? Aliás, existe um tema científico? O que seria um tema científico? Por exemplo, falar de corte e costura seria científico? Se vocês estiverem aprendendo a costurar, vão ver como eu, que é um problema sério. Eu estou aprendendo a costurar pela internet. E aí, eles vão falar de uma coisa. Primeiro, aquela linguagem era muito hermética, mas eu fui aprendendo. Mas aí eu descobri que cada pessoa que vai explicar, explica de um jeito diferente. Não tem um que concorde como é que faz uma cava, como é que faz a pence, onde começa, onde termina. Ninguém coincide. Então, você não sabe qual é o jeito certo de fazer. Não tem. Escolhe um. Se você gostou, se deu bem, tudo bem. Então, como é que você sabe? Não tem. Não tem uma conformidade, não tem um método mais aceito. Não tem. Simplesmente, cada um inventa o seu. Isso é científico? Não. Mas poderíamos falar de corte e costura de maneira científica? Por exemplo, falar sobre a influência da física quântica nos destinos. É um tema científico esse? Sim, é um tema científico? Esse que é o problema. Não existe tema científico. Tá? Existe um jeito científico de pensar ou de falar. Nós podemos falar sobre corte e costura, tá? Tentando desenvolver uma metodologia que seja universal, que seja amplamente aceita e que funcione com todo mundo, mesmo que você tenha algumas particularidades. Então, nós poderíamos falar de corte e costura de maneira o quê? Científica. E como seria? Estatisticamente, qual a maneira mais eficiente de fazer a cava? E por aí vai. E nós, a partir de alguns experimentos, algumas avaliações, algumas comparações, chegar à conclusão que este é o método universal mais apropriado, com pequenas variações, para fazer alguma coisa. Seria um jeito científico. Agora, o que é que não seria um jeito científico de falar? É a gente falar sobre a física quântica e a astrologia. A influência dos astros, a beleza dos astros nos nossos destinos, as sensações e emoções que você tem ao olhar a lua, por exemplo, ao olhar as estrelas, as suas sensações, que seria um jeito artístico de falar sobre um assunto. Então, nós podemos falar de qualquer assunto, desde corte e costura, por exemplo, com as linhas, a beleza e a finalidade da alta costura e as nossas emoções. Então, seria o quê? Arte. E a arte é uma coisa particular, ao contrário da ciência, que tem que ser uma coisa o quê? Universal, baseada em experimentos objetivos. O jeito artístico de falar é o seu jeito, à luz da sua emoção, dos seus sentimentos, da forma que você acha mais apropriada, envolvendo qualquer sentimento que você queira desenvolver. Isso é um jeito o quê? Artístico de falar sobre o quê? Qualquer coisa. Você pode falar de qualquer coisa assim. A gente pode fazer uma peça de teatro representando a física quântica, ou a origem do universo, ou o que vocês quiserem. E ao fazer uma peça, nós vamos usar as emoções da plateia para expressar a mensagem que queríamos dizer. Isso é um jeito o quê? Artístico de falar sobre o quê? Podemos falar sobre Jesus assim? Podemos falar do Evangelho, podemos falar de física, de química, de biologia, do que vocês quiserem. Então, ciência não é um tema, é o quê? Um jeito de desenvolver esse tema. Nós podemos falar de Jesus de maneira científica? Quais os dados históricos concretos que temos para fundamentar a existência histórica de Jesus? Temos algum? E a partir desses dados, que podem ser o quê? Avaliados, comprovados, etc., vamos desenvolver um pensamento sobre a existência histórica de Jesus. Então, nós estamos falando de quê? Qual é o tema? Jesus. O Evangelho. De maneira científica. Entenderam a diferença? Então, não existe tema científico. Você pode falar de culinária, você pode falar de costura, de limpeza, de Jesus, inclusive de arte, de maneira o quê? Científica. Quando é que se torna de maneira científica? Quando suas opiniões deixam de ter importância diante do quê? Qual é
das áreas todas que vocês estudam, sempre presente quando se fala de ciência? Qual é? É amante de todas as ciências. Não pode ter ciência sem ela. Matemática. Eu sei. Até humana, sim. Sociologia, antropologia, psicologia. Escolha o que você quiser. Sem matemática, deixa de ser o quê? Ciência. Como assim? Ciência tem que ter o quê? Uma avaliação de natureza o quê? Estatística. Então, você não pode dizer eu acho, eu sinto que é verdade, ou emitir a sua opinião baseada nos seus sentimentos, por mais honestos que eles sejam. Então, quando você afirma alguma coisa baseada nos seus sentimentos sinceros, pode ser muito lindo, mas não é ciência. Quando você diz, eu sinto que isso é verdade, isso faz com que seja mais verdadeiro? Não. Como é que você poderia, então, dizer isso e tornar mais verdadeiro, mesmo que seja menos sincero? Como assim menos sincero? Às vezes, você gostaria que seu experimento desse um resultado, e não dá. Ele dá um resultado diferente. E você vai ter que fazer o quê? Se você for um verdadeiro cientista, vai ter que se curvar diante do quê? Das evidências. Se você for uma pessoa honesta. Então, se você fizer as coisas de um jeito científico e o resultado não for aquele que você espera, o que acontece? Você será obrigado, em nome da honestidade, em nome da santa matemática, a o quê? A curvar-se diante dos resultados obtidos. O nome disso são fatos. Então, nós podemos ter opinião sobre tudo, mas fatos são fatos. Nós não podemos ter os nossos fatos. Eu tenho os meus fatos, você tem os seus fatos. Não. Fatos são o quê? Comuns a todos. Isso é importante? Sim. Porque a gente tem que se basear em alguma coisa para construir uma ideia. A ideia espírita é baseada no quê? Como é que o espiritismo surgiu, gente? Mas, peraí, você não ia falar de mente? Sim, a gente pode começar a falar de mente de qualquer lado que vocês queiram. Então, como é que o espiritismo surgiu? Baseado em quê? De fatos. Que fatos foram esses? Os fenômenos mediúnicos. Então, o espiritismo surgiu a partir da observação de determinados fatos, que não puderam ser negados, eles existem. Independente de você desejar ou não que eles existam. Independente de você querer que não fosse verdade. Então, o que acontece? Quando a desonestidade impera, você vai fazer o quê? Esse fato não combina com aquilo que eu gostaria que vocês soubessem. Então, o que vamos fazer? Vamos omitir esses fatos. E aí a gente faz o quê? Tira eles da equação. Sem eles presentes, o que acontece? Vocês terão que concordar com o que eu queira. Eu vou fazer um discurso. Como vocês não têm nada para se basear, o que acontece? Eu posso dizer o que eu quiser. Baseado no quê? No que eu quiser. A gente tem esse direito? Tem. Mas vocês também têm o direito de não acreditar em tudo que ouvem, certo? Então, não ponham a culpa em outra pessoa quando vocês se enganarem. A gente tem um hábito terrível. Ele me enganou. Não. Você permitiu que ele te enganasse. Fulaninha me faz sentir muito mal. Não. Você permite que ela manipule magicamente suas emoções? É uma bruxa? É isso? É mágica? Não, é o quê? Qual seria a palavra certa? Por que você permite que outra pessoa domine suas emoções? Então, fulaninho te enganou, sério? Ele forçou você a pensar de determinada maneira? O que foi que ele usou? Lobotomia, lavagem cerebral, tortura? Qual foi exatamente o método que ele utilizou para obrigar você a pensar de determinada maneira? Ou ele apenas disse e você não pensou muito no assunto? Então a culpa foi dele?
Espera aí. Nós somos livres, não somos? Não, mas tem escravo. Sim, mas dentro da sua mente você é livre. Então você pode pensar o que quiser? Pode. Você pode ver, olhar e pensar se isso é verdadeiro ou não? Vocês fazem isso quando acordam? Será que isso é real ou é um sonho? Você sabe que a primeira coisa que você faz quando acorda chama-se critérios de avaliação da realidade. Você acordou e não tem certeza. Será que eu ainda estou dormindo ou eu já acordei? Pode ser que você esteja dormindo. Se você estiver dormindo, tudo que você está vendo ao seu redor não é real, certo? A única coisa real é quem? Você. Agora o resto você não pode garantir, pode? Será que essas pessoas que estão aqui comigo são reais? Ou são fruto da minha imaginação? Não tem jeito. Você nunca vai poder ter certeza. Qual é a única certeza que você tem? É que você existe, já que você está pensando sobre isso. É daí que surge aquele pensamento, penso, logo... Normalmente você questiona, será que isso é real? Quem está questionando? Você. Então você existe. Então você existe, mas os outros você não tem certeza. Então, o primeiro critério de avaliação da realidade é o critério cognitivo. Você olha, será que é ou não é? Então imagine que alguém olha pela janela e vê um disco voador pairando ali. Sinceramente, sem hipocrisia. Se você estivesse vendo isso, o que você faria? Sem hipocrisia nenhuma. Você viu um disco voador pairando ali pela janela. Aparentemente, todo mundo está prestando atenção no seminário e você olhou pela janela e viu o disco voador lá. O que é que você faz? Dá um grito, gente, tem um disco voador. Sério, você vai fazer isso mesmo? Vamos ver se estaria mais próximo assim. Você chama o seu companheiro. Vem cá, dá uma olhadinha, está vendo alguma coisa? Por quê? Por que você faria isso? Primeiro pensamento, será que eu estou... Se eu gritar um disco voador e não for, o que vai acontecer? Todo mundo vai saber que eu estou alucinando, certo? Então, o que você faz? Chama alguém. Você está vendo alguma coisa? Um disco... Beleza, um disco voador. Gente, tem um disco voador ali. Agora você tem uma testemunha, certo? Se está louca, não está sozinha. Porque a gente não gosta de ser solitário nisso, né? Nós não gostamos. Então, a gente quer uma companhia para compartilhar esse estado onírico. Tem alguém junto comigo aqui nessa alucinação. Bom, já é um motivo. Então, o primeiro passo é você se convencer que uma coisa é real ou não. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz para tudo, isso é real ou não? Mas para tudo, esse sentimento que eu estou tendo é real? Estou mesmo apaixonada ou é fantasia? Será que ele me ama ou não? Será que... A gente não está perguntando o tempo todo? Vai ou não vai dar certo? É ou não é de verdade? É minha amiga ou não é? Tudo você questiona. Essa faz parte da nossa existência. É o primeiro critério, é o critério cognitivo. Se uma coisa é verdadeira ou falsa. No momento em que você passa desse primeiro momento, o segundo critério é o critério ético. É quando você pergunta se isso é bom ou mal. Tá? Está apaixonado ou não? Isso é bom ou mal para mim? Aí você está pensando em quê? O que é que você vai tirar disso? Você já identificou se uma coisa é real ou não? Se esse sentimento é verdadeiro ou se ele é falso? Bom, e daí? Qual é o resultado dessa experiência para mim? Então, no momento em que você julga o valor de uma experiência, você está fazendo um julgamento de natureza ética. Então, isso é verdade. Qual a utilidade disso? Não, isso é falso. O que significa para mim? Então, o primeiro critério é esse que você determina se é verdadeiro ou falso. O segundo, se é bom ou mal. É um julgamento de valor. E o terceiro, que nós também fazemos o tempo todo, é o critério estético, bonito ou feio. Ah, mas a gente não faz? Claro que faz. Tudo que é bonito é bom. Certo? Certo ou errado? Errado? Então, por que em todas as estatísticas feitas de avaliação, todas as pessoas julgam o caráter de uma pessoa pela aparência? Já que o critério estético não tem nenhum valor. Julgamos ou não julgamos? Nós olhamos pessoas que cometeram crimes e esperamos que eles sejam monstros. São?
Ele tem que ter alguma coisa que eu possa ver. Na verdade, você quer ver a maldade. Dá para você ver? Olhando no rosto, eu consigo ver a maldade. Consegue? Quando você olha no rosto de alguém e tenta ver a tal maldade, é a maldade que você quer ver ou se ele é bonito ou feio? Então, por que você associa bonito com bom? Então, quando você olha na face de alguém e quer ver alguma coisa, você não quer ver o caráter, você quer ver o quê? Qual a aparência dessa pessoa? Não, peraí. O que é bonito ou feio? E como a gente reconhece? É um conceito importante também. Bonito ou feio? Quem é bonito e quem é feio? E como é que você sabe disso? De onde veio esse conceito? Você olha para uma cadeira, um objeto. É bonito ou é feio? Existe o certo e errado nisso? Porque existe o bom e mal para você, não é? E você questiona para outro? Ou você dá ao outro a liberdade de achar coisas diferentes? Sim ou não? Aceita ou não aceita que a pessoa possa ter um conceito de bem e de mal diferente do seu? Aceita? Ou não? Todo mundo que pensa diferente de você é mal. Isso é um jeito importante de pensar, né? Todo mundo que pensa diferente de mim é mal? Se não for, então amar sou eu? E agora, como é que você sabe se você é bom ou mal? Você sabe disso, se você é bom ou mal? Gente, vocês sabem que eu não estou falando de Satanás, né? Ficou claro ou não? Nós estamos fazendo um discurso de natureza filosófica. Tá? Quando você fala de Satanás e o mal com M maiúsculo, você está dizendo que existe uma entidade de onde brota todo o mal. Então, se você encontrar alguém que é mau, é um discípulo de Satã. Tá bom? Nem a culpa dele, é que Satã está por trás dele, por isso ele é mau. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de um conceito filosófico a partir de qual referência? Você. Você olha e diz bom e mal. A partir do quê? Do que existe onde? Dentro de você. Então, você julga. E esse bom e mal não é o mal absoluto, é o quê? É relativo a você. Tá bom? Então, se você é diabética, açúcar é o quê? Uma coisa muito má. Mas para outra pessoa é o que há de melhor. Então, pode ser diferente? Então, não estou falando de Satanás nem do mal absoluto, ok? Esse bom e mal é o quê? Uma referência pessoal. E o bonito e feio também. O que é bonito e o que é feio? E como é que você sabe? Então, por exemplo, você vê uma pessoa, você pode dizer se ela é boa ou má? Pode? Para quem? Para você. Então, para você, você pode dizer se essa pessoa é boa ou má para... Mas você pode dizer em geral? Por que não? Porque vocês devem ter ouvido essa frase. O que é de gosto, regalo da vida. Já ouviram essa frase? Significa o quê? Gosto não se discute. Porque o que para algumas pessoas é bom, para você pode não ser. Então, você não pode discutir isso. Pode? Mas a gente faz? Faz. Tanto que a gente chega e diz, essa pessoa é discípulo de Satanás. Ou é um demônio. Né? Hitler era um demônio? Mengele era um demônio? Era ou não era? Era ou não era um demônio? Bom, se ele era um demônio, ele era o representante do quê? De Satanás. Então, ele era o mal encarnado. Então, Mengele era o mal encarnado? Era. Ele era bonito ou feio? Alguém lembra do Mengele? Já viu a foto dele? Ele era bonito ou feio?
Ah, olha que problema sério. Aparentemente ele era bonitão. E quando encontravam com ele, jamais podiam acreditar que ele era o Mengele. Porque ele era tão gentil, tão agradável e tão bonito. Segundo as pessoas, sexy para diabo. Era um homem bem apessoado. Era o Mengele. Tem foto dele, garboso. Então, mas peraí, ele não era um monstro? Monstros não são feios? Ele não devia mostrar na face as marcas da sua maldade? A gente não fala isso o tempo todo? E vocês não viram a maldade? Como é possível? Vocês enxergaram direito? Ou vocês estão fazendo um julgamento equivocado com relação à beleza? O que é beleza exatamente, então? Vamos ao conceito abstrato. Quando você olha e diz bonito ou feio, você está se referindo a quê exatamente? Porque o bom e mal é fácil, não é? Bom e mal, você se refere a quê? Quando você olha para a pessoa e vai dizer, é bom ou mal? O que é que você vai olhar? Você vai julgar essa pessoa boa ou má. O que é que você vai ver? O que é que vai ser importante para você definir isso? O quê? De novo, vocês estão generalizando. A gente não tinha chegado à conclusão que a gente não podia fazer isso? É ou não é? Então, como é que você julga o bem e o mal de alguém? Relacionado a você, certo? Então, como é que você olha essa pessoa? Você olha essa pessoa que está aqui e faz o quê? Compara com o quê? Com você, sim. E para você dizer se ele é bom ou mal para você, o que é que você vai julgar? A partir de onde? Sobre o quê? Seus conceitos. Então, é um processo intelectual? É um processo intelectual? Isso é bom ou isso é mal? Quantas polegadas para a direita e quantas polegadas para a esquerda? Se é intelectual, olha só, o processo intelectual é um processo matemático, certo? Maioria ou minoria, maior ou menor, custo-benefício, vantagem ou desvantagem. É assim que você julga intelectualmente. Quando você diz bom e mal, é um julgamento de natureza intelectual? Ok. E o que é que você usa para fazer esse julgamento? Eu estou forçando a barra, mas a ideia é essa. O que é que você julga quando você olha para essa pessoa? Ela é boa ou má para mim? A gente já viu que somos incapazes de falar isso em geral, certo? Mas para você, você pode? Essa pessoa me faz bem, essa pessoa me faz mal. Podemos ou não podemos? E o que é que você usa para dizer isso? Quando é que alguém te faz bem? Quando faz o quê com você? Agrada. Agradar significa o quê? Te paga um bom dinheiro. Porque isso sempre agrada. Fala sério, agrada ou não agrada? Agrada. Mas é isso que você está levando em consideração? Você pode ganhar um bom dinheiro em cima de alguém que não lhe agrade? Ah, então confundiu, né? Então, muito bem. Essa pessoa é boa ou má para mim? O que é que eu vou olhar? A ação? Sim. O que é que ela tem que fazer? Dar 3 pulinhos. Como eu me sinto a respeito disso? Porque quando você diz ação, ela faz o que exatamente? Olha, o vento está vindo para a direita, para a esquerda, então, isso é ação. É isso que você vai julgar? O que é que você vai julgar? Ela faz bem ou não? Aparência. Aí já é outra coisa. Se é aparência, é o julgamento estético. Você quer ver se ela é bonita ou feia. Se ela for bonita, ela vai te fazer bem. Né? O caráter. O que é o caráter? Primeiro, você sabe qual é meu caráter? Não
né? Então você pode ver meu caráter? Então, não, e como é que você vai julgar então? É uma pergunta pertinente, certo? Olha só, de novo, onde vocês estão colocando o ônus do problema? Como ela se comporta? Ok. Ele cruzou as pernas do jeito errado, tem que ser do outro lado. Isso faz diferença ou não faz? Ah, se vocês estão filmando, vão ter um problema, tá? Isso é um seminário. Por isso não tem muito na internet, né? Porque a gente está conversando com as pessoas. E aí? Como é que você julga se a pessoa é boa ou má para você? Eu não vou desistir, vocês não vão me fazer cansar. Compara. Então, você é mais alto ou mais baixo do que eu? Moralidade. A sua moralidade. Não sei, está duvidosa, não tá? Como é que eu sei? Você consegue ver minha moralidade? Consegue? Não. E o que é que você vai olhar então? A linguagem corporal. Então, vou contar uma historinha, né? Um julgamento de assassinato. Um homem foi acusado de assassinar sua esposa, a facadas. E haviam duas testemunhas que disseram o seguinte: ele chegou correndo muito nervoso, estava bravo, zangado, bateu violentamente na porta, começou a discutir, puxou a faca e assassinou-a brutalmente. Alguém tem dúvida de que ele é um assassino? Outra testemunha relatou algo semelhante. Mas eles contrataram um psicólogo forense, que não era um advogado, não, era um psicólogo. Mas para que o psicólogo foi para lá? Para analisar o depoimento. E ele analisou da seguinte maneira: vamos imaginar que ele é a testemunha. O senhor conhecia a vítima? Não. O senhor nunca o viu antes? Não. Como é que o senhor sabia que ele estava bravo? Ah, ele fez uma cara de bravo, sim. E o senhor sabe quando alguém está bravo só de olhar para a cara dele. Tem uma careta específica de quem está bravo. O senhor tem certeza absoluta que sabe o que ele estava sentindo naquele momento? Não, certeza. Então o senhor não sabe. Não, eu não sei, mas parecia. Ah, ele parecia zangado. Mas o senhor não tem certeza. Não, não tenho certeza. Certeza não pode. Ele poderia estar sentindo outra coisa? Poderia. Ele poderia ter um outro tipo de sentimento? Sim. Então o senhor não sabe se ele estava bravo ou não. O senhor ouviu o que ele disse à esposa? Não. Então, como o senhor sabe que ele discutiu com ela? Se o senhor não ouviu o que ele disse? Sim, pelas expressões. Ah, o senhor leu os lábios? Não. Então, o senhor sabe o que ele disse? Não. Então, como é que o senhor afirma que ele brigou com sua esposa? Não, eu não estou afirmando. O senhor afirmou que ele discutiu com a esposa antes de matá-la. E o senhor não sabe? Não, eu não saber, eu não sei. Então, como o senhor pode afirmar? Não, não posso afirmar. Ah, então o senhor não pode afirmar. O senhor não pode afirmar que ele estava zangado e também não pode afirmar que ele discutiu com a esposa. Não. O senhor viu quando ele esfaqueou? Viu ou não vi? Como? O senhor não viu ele esfaquear a esposa? Não, eu estava do outro lado da praça. O senhor estava do outro lado da praça e viu que ele estava zangado, que ele discutiu com a esposa e que ele resolveu matá-la. Tudo isso o senhor viu só de um relance, olhando do outro lado da praça. Não é bem... Então, o senhor não viu se ele estava zangado, o senhor não viu se ele discutiu com a esposa, o senhor não viu a esfaquear, certo? Ver, eu não vi, mas pareceu. Mudou o depoimento? A sorte dele que tinha outra testemunha. Ele estava com muita dor de barriga, saiu correndo, atravessou a praça, bateu na porta. Abra, por favor, bem rápido! A empregada abriu, ele entrou na casa esbaforido e havia sobre uma cadeira uma faca. Essa faca, assim, com essa ponta desse jeito, assim não pode. Ele pegou a faca, tropeçou e caiu sobre a esposa. Ou seja, olhando dá para ver o que a pessoa sente, a moral, o caráter, não.
Então, como é que você sabe se essa pessoa é boa ou má para você, se você não pode ver seu caráter? Se você não sabe? Gente, você não sabe se essa pessoa é boa ou má para você. É na... Só um detalhe. Vou dar um pause. Só um pause. Quem é espírita, levanta o braço. Vocês têm um problema sério, né? Não dá para saber. Como é que você julga se a pessoa é boa ou má para você? Pelo que você sente quando a pessoa está com você. Tem uma recompensa para a gente dar. O que você sente quando está com essa pessoa? E aí tem um poema, né, que Elizabeth Barrett Browning escreveu para o seu esposo, Robert Browning. Eu te amo. Eu te amo não pelo que você é capaz de fazer por mim. Eu te amo pelo modo com que você me faz sentir. Pelo desejo de ser melhor que você provoca em mim. Pelo desejo de ser uma pessoa melhor para você. Eu te amo porque você provoca em mim tudo que é de bom. Não importa o que você faça. Eu tenho um desejo enorme de te fazer bem. E isso é como você julga se a pessoa te faz bem ou não. Porque você pode amar alguém que não tem as características morais que você tem. Você pode gostar de alguém que não tenha a simetria perfeita corporal. Você pode amar alguém que não seja tão inteligente quanto você. Você pode amar alguém que não tenha os mesmos traços de caráter que você. Você ama seu filho mesmo que ele esteja errado? Pode. Vocês acabaram de dizer que era impossível. Disseram ou não disseram que era impossível? É impossível amar alguém que não seja bonito. É impossível amar alguém que não tenha, que não haja exatamente como eu quero que haja. É impossível amar alguém que não pareça comigo. É impossível amar alguém que não diga o que eu quero ouvir. Não era isso que vocês estavam dizendo até agora? É exatamente assim que vocês agem? Deve ser um problema sério, né? Que, na verdade, vocês gostam de olhar no espelho, certo? A pessoa que está no espelho é sempre linda, agradável, tão generosa, não é isso? É assim que funciona? Sim ou não? Você pode amar um filho deficiente? Ele não funciona nem fisicamente, nem mentalmente, nem... Você pode amar assim mesmo? E o que significa? O que é amar? Ele é bom para você? Por quê? Porque ele te dá dinheiro? Não. Porque ele te dá carinho? Não. Lembra que ele é deficiente, tá? Porque ele faz coisas para você? Então, por que você gosta dele? Se é inútil esse sentimento. Por que você gosta? Aí você só aceita ele por causa de Jesus? Como é que eu não entendi? Aceitar a pessoa, respeitar a pessoa. Olha, de novo a culpa é da pessoa. Porque ele... Então, o amor não é culpa da outra pessoa. Vamos botar nesses termos. Amor não é culpa de outra pessoa. O amor é culpa de quem? Exclusivamente sua. Por que você ama essa pessoa? Se você fizer direito, é porque ela te faz bem. Então, o que é amar alguém? Querer que ela se sinta bem também. Io voglio bene. Então, quando você ama, você quer o... Então, quando você não faz isso, você realmente o quê? Não ama muito essa pessoa, certo? Vocês estão numa relação comercial. Correto? Ele paga as suas contas e você o respeita. Ele faz um sexo razoável
E você é fiel, por enquanto, não é? Tem a aparência exata para você mostrar para os seus amigos, então você fica com ela, correto? Não? Quando ela engorda, você não larga? Não? Quando a gravidade age sobre ela, você não larga? Vocês sabem que isso acontece com todo mundo, certo? E você não liga a mínima. Sério? Isso são relações comerciais. Então você diz, eu sou um homem bom. Por quê? Porque cuido da minha mulher e dos meus filhos. Peraí, você é um homem bom? Isso não é sua obrigação, não? Não é sua obrigação? Se você não cuidar da sua mulher e dos seus filhos, o que isso diz sobre você? Então, se você está cumprindo as suas obrigações, você quer uma medalha? Um prêmio? Porque eu estou fazendo o que deveria fazer, então eu tenho que ganhar uma recompensa. É isso? A gente não está distorcendo um pouco as coisas? Então, nós estamos falando de que conceito? Conceito de bem e de mal. Vocês não conseguem nem dizer o que é bonito e feio, que é mais prático. Aí o bem e o mal complicou demais, né, não? Quer dizer, você não tem a menor ideia do que você sente pelas pessoas ao seu redor. É por isso que você está com problemas? Problemas emocionais, problemas mentais, problemas comportamentais. Não será porque você não sabe com o que você está lidando? Não seria essa a razão? Porque, olha só, nós não falamos de transtornos específicos. Nós falamos de filosofia pura, que é o conceito de bem e de mal. Não estou nem falando de religião. É o conceito básico de bem e de mal, que é o entendimento do que significa esta palavra. Que, teoricamente, você aprendeu nas... Isso é bom ou isso é mal? Você era pequenininha. Aí você aprendeu. O que você aprendeu? Que o que é bom é gostoso? Não. Você aprendeu que algumas coisas gostosas você não deve comer, que faz mal. Aprendeu ou não aprendeu? Então, não é o que é gostoso. O que é que mamãe ensinou para você sobre bem e mal? Certas coisas são perigosas para você, certo? Por quê? Porque lhe prejudicam. Entendeu ou não entendeu? Se isso não ficou claro para você, você está ferrado o resto da sua vida. Então, esse relacionamento faz mal a você? Te torna uma pessoa pior? Vocês não sabem o que significa isso? Te faz mais mesquinha, mais egoísta, mais invejosa, mais orgulhosa. Faz? Isso é bom para você? Então, o que te faz bem? Lembra? Elizabeth, eu te amo não pelo que você faz por mim. Eu te amo pelo que eu sinto quando estou com você. O desejo de ser o quê? Digna desse amor. O desejo de ser uma pessoa melhor. Esse sentimento me faz melhor. Então, o seu filho deficiente não está te dando nada em retorno, né? Nem financeiro, nem emocional, nada. Por que você o ama? Porque ele te faz melhor. E você sente isso realmente? Você sente que você cresce como pessoa. Você sente que você começa a gostar de você. Você olha no espelho, eu não sou uma pessoa tão ruim como eu achava que era. E estar com essa pessoa me faz sentir assim. Essa pessoa é o quê? Boa para mim. Se essa pessoa paga as minhas contas, em troca eu dou o quê para ela? Isso não é uma relação de amor. Isso é uma relação o quê? Custo-benefício. Que vantagem. Vamos lá, será que vale a pena ser sua amiga? Você tem casa de praia? Cozinha bem? Que vantagens eu posso ter em manter essa amizade? Você é de que família? Tem relações comerciais legais? Eu posso aproveitar alguma coisa dessa amizade? Porque, olha só, vamos ver se não é assim. Você liga para mim,
eu ligo para você. Você lembra do meu aniversário? Eu lembro do seu. Você me chama para jantar na sua casa? Eu convido também. Você me dá um presente, eu calculo quanto você gastou e compro o presente igual ao valor. Não é assim que funciona? Quanto será que ela gastou nisso? Ah, acho que ela está repassando. Se ela não presta o presente? O que é um presente? Um presente é uma lembrança. O que significa? Eu pensei em você nesse momento, tá? Então, importa quanto custou? Importa se eu comprei, se eu ganhei, se eu tirei, se eu fiz? O que importa numa lembrança? Que eu estava pensando em você. Mas quando você calcula o preço, quando você se ofende, aí é outra coisa. Ela não me valoriza tanto. Olha só, quanto custou essa droga? É isso que eu significo para ela? Gastou o quê? 10 reais esse troço aqui? Isso é uma relação de que tipo? É uma relação comercial. Não tem nada a ver com bem e mal. Tem a ver com o quê? Custo, benefício. Que vantagens eu levo nessa relação? O que é que você tem a me dar de retorno? Então, pensa bem. Se aparecesse uma incapacidade sexual, o amor acabava? Então, depende do desempenho sexual. Isso tem até um nome feio, né? Qual o nome disso? Ah, esse mesmo que vocês pensaram. Não fala, vai ficar ruim no filme, né? Mas é esse aí. Então, se o seu amor depende do desempenho sexual, o que está falando sobre você? No amor, tudo bem. Na doença, mas na pobreza não dá. Não há amor que resista à pobreza. Não é assim hoje em dia? Não? Sim, para você se casar, você tem que calcular. Ganha um bom salário, tem perspectivas, vai crescer, lembra, a ambição é essencial num casamento que vai dar certo, né? Não? Aparência, né? Que se for, não é isso, não? Não é isso que a gente fala com os nossos filhos? Ele trabalha em quê? Ganha quanto? Tem faculdade? Não é isso, não? O que a gente procura para a felicidade dos nossos filhos? É ou não é? Quanto essa criatura vale? Bom, mas olha só, acontecem algumas coisas quando a gente faz esse tipo de avaliação, né? Alguns resultados estranhos. Então, quando você escolhe alguém para casar com você pelo tamanho do busto, pode acontecer uma coisa: câncer de mama. Se acontecer o câncer de mama, o que acontece? Se você escolhe um rapaz pela sua altura, ele pode ter um acidente e ferir a medula. Ele vai ficar mais baixo. E aí? O que acontece com o amor? Vocês já viram isso acontecer antes? A gente vê 3 vezes na televisão, né? Só mãe para ficar? Só mãe é capaz de fazer isso? Não. Não, só quem ama. Não importa se é mãe, tem muita mãe que não fica, né? Dá no pé. Então, só quem ama. E quando você fala ama, você está falando dessas coisas que nós falamos antes? Não. Você está falando o quê? Por que essa pessoa com câncer? Por que essa pessoa que nesse momento está incapaz? Por que essa pessoa que não te dá nenhum retorno financeiro tem valor para você? Qual é o valor que ela tem? Por que ela é tão importante? Por que você quer que ela sobreviva, mesmo incapaz? Por que você quer que ela fique? Qual o motivo disso? Não tem nada a ver com o que você acha dela. Tem a ver com o quê? Com o que você sente. O nome disso é conteúdo emocional. Tá? O intelecto tem muito pouco a ver com isso. Tá? Apesar, para que serve o intelecto? Para você entender
o que tem por trás disso. Você pode procurar entender, mas às vezes não vai entender tudo. Né? Às vezes você pergunta, como essa pessoa pode amar um traste inútil desse? A gente faz essas perguntas? É a mesma que a gente faz assim, como é que Jesus consegue uns trastes inúteis como nós? Já pararam para pensar nisso? Se for pelo julgamento que vocês estavam fazendo, não? Pensa bem, fala sério. Olha a inutilidade. O que é que a gente pode contribuir para ele? O que é que a gente pode oferecer para ele? Absolutamente nada que ele não tenha. Por que ele insiste assim? A gente ainda cospe em cima. Insiste ou não insiste? E a gente desdenha. E continua fazendo isso um bom tempo. Por que ele continua? Não faz sentido, faz? Não faz nenhum sentido. A não ser que o conceito de bem e mal fique mais claro. Então, o que é que significa o bem e o mal? O que você sente com relação a essa pessoa. Essa pessoa, independente da sua aparência, independente dos seus valores, independente, faz bem a você? Sim ou não? Isso pode acontecer mesmo que ela não seja boa? Alcione, já ouviram esse nome? Né? Qual é o nome do livro? Renúncia. Então, Alcione era um espírito que não precisava reencarnar mais, correto? Sim ou não? Lembram? Quem leu esse livro? Levanta o braço. Ok. É um livro interessante. Então, era um espírito que não precisava reencarnar mais. Mas ela pede para reencarnar. Por quê? Por que ela pede para reencarnar? Não precisa mais. Gente, e ela não era agora, em 2016, não, né? Era um tempão lá atrás, onde mulher não valia nada, um lugar horroroso, e ela pede para reencarnar de novo. Ela reencarnar. Com que objetivo? Porque ela tinha um amor. Ela queria estar com esse amor. Mas aumentou. Você sabe que ele não presta. Sabe ou não sabe? Sei. Sabe que ele não merece, sabe. Com tudo isso, você ainda quer? Quero. Você sabe que você vai sofrer miseravelmente? Sei. Você sabe que ele não pode corresponder como... Sei. Mas mesmo assim você quer. Por sua conta e risco. Sim, por minha conta e risco. Por quê? Porque eu amo. Sim, Mar, por que você ama? Para o mentor bastou, né? Você ama, ok. E o que é amar? Eu quero que ele seja feliz. Independente do quê? Da minha felicidade. Tá? Para eu ser feliz, eu preciso que ele seja. Se ele não for, eu não consigo. Isso é querer bem. Verdadeiramente. E ela o queria sim. Bom, ela não teria o direito de conviver com ele, porque ele não merecia. Então, ela ia estar ali, mas não ia poder usufruir. Mas não faz o menor sentido, né? Porque a gente veio aqui se divertir, certo? A gente não veio aqui para se divertir? Isso aqui no nosso playground? Tem certeza? Aí o troço da carne é fraca. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo o quê? Um raciocínio lógico, né? Nas coisas. Será que as coisas que você diz coincidem com a ideia que você disse que ideologicamente segue? O que você faz corresponde com a denominação ser espírita? Porque se você não faz o que o espírita deveria fazer, você é espírita ou espiritado? É uma pergunta razoável. Porque a gente está sempre apontando, ela não é espírita, ele não é espírita. Nós somos. Reconhece o verdadeiro. Então tem falso. Por que ele não reconhece o verdadeiro espírita? Para separar de quem? Então tem falsos espíritas? Tem. E como é que a gente reconhece os falsos espíritas? Pelo que eles não fazem. O que eles não fazem? Vocês lembram dessa passagem? Reconhece o verdadeiro espírita.
Ok. E o falso espírita? É aquele que não faz o quê? Não faz nenhum esforço. Para quê? Ah! Então há 10 anos você é a mesma pessoa, não mudou nada? Você é muito espírita? 10 anos. É um bocado de tempo. Não mudou nada. Continua fazendo a mesma coisa. Você é um bom espírita? Aliás, não é nem espírita verdadeiro. Porque o verdadeiro tem que fazer o quê? Então, como é que você sabe que ele está se esforçando? Pela sua mudança. Pela sua mudança. Então, você nota que ele está o quê? Nós estamos nos esforçando para melhorar? Para sermos mais fiéis. Então, a fidelidade está aumentando. Sério, sem hipocrisia. A fidelidade está aumentando ou não? E a lealdade? Vocês sabem a diferença? Fidelidade e lealdade? Lealdade é o seguinte: empenho minha lealdade ao rei da França. O que eu estou dizendo? Lembra os cavaleiros? Empenho minha lealdade ao rei. O que eu estou dizendo? Se o rei precisar de mim, é só chamar. Estamos aí. Então, lealdade significa o quê? Se você precisar de mim, eu ajudarei você. Deu para entender? O nome disso é lealdade. Fidelidade é o quê? Juro minha fidelidade ao rei da França. O que significa? Que se o rei da Polônia precisar de mim, eu não vou. Porque eu prestei minha fidelidade a quem? Então, fidelidade é um contrato de exclusividade. É obrigatório? Não. Então, é você que ofereceu a sua fidelidade, correto? Então, você fez um contrato de fidelidade e jurou exclusividade e lealdade, correto? Mas agora você desistiu do contrato. Certo? Qual foi o momento? Você não sabe que existe uma cláusula que diz para você tem que fazer antes da desgraça acontecer? Não lembram disso? Você não desfaz até aparecer coisa melhor. Vai levando, né? Vai levando, porque não tem nada melhor para fazer. Aí, quando aparece, aí você... Olha, o nosso contrato acabou. Sério, isso foi honesto? Não. Como é o nome disso? Pura safadeza. Porque, olha só, eu não gosto dessa pessoa. Por que você está com ela? Ah, ele paga minhas contas, tem umas certas vantagens. Como é o nome disso? Ah, mas apareceu agora alguém melhor. Então, já tem um motivo legal para largar. Sério? O que é que você está dizendo com isso? Eu não sou uma pessoa leal. Não espere isso de mim, que você não vai encontrar. Tá? Se precisou de mim, dançou. E eu também não sou fiel. Foi isso que você está dizendo. Ah, mas eu só me apaixonei por... Não, não foi só se apaixonar por outra pessoa. Tá? Essa é a desculpa que você está dando para a sua falta de caráter. Porque se fosse mesmo amor, o que acontece? Eu não tenho nada em comum com você. Eu estou te usando. É uma coisa certa fazer isso? Então, por que você não termina enquanto a pessoa é jovem e pode arrumar outro melhor? Não é uma pergunta razoável? É ou não é? Mas você não faz isso. Você vai fazendo o quê? Levando em banho-maria até conseguir mais vantagens. O nome disso é deslealdade. Que na hora da dificuldade, você tem coisa melhor para fazer. Tá? Então, não é amor. Tá? Não tem nada a ver com ser honesto com seus sentimentos. Tem a ver justamente com o contrário. Tá? Então, você deveria escolher alguém pelo caráter. Mas como assim pelo caráter? Vamos lá. Eu quero ser feliz até quando? Enquanto for jovem. Aí tudo bem, você botou um parâmetro bem... Não, eu quero ser feliz para sempre. Está querendo muito, né? Isso é possível?
É possível ser feliz para sempre? É possível ser feliz para sempre? Lembre-se, olha só. Isso é que eu acho engraçado quando a gente tem essas conversas. Eu nunca fiz um seminário nesse sentido. Isso aqui é uma conversa que a gente tem com pacientes, com pessoas que a gente faz terapia de grupo, coisas assim, né? Eu nunca fiz com um grupo grandão. É a primeira vez. Transformando isso num pensamento, não um pensamento pessoal, que a ideia é você olhar para você mesmo, tá? Mas com um pensamento filosófico. Qual é o objetivo do Espiritismo? O Espiritismo fala alguma coisa sobre felicidade? Que fazer para alcançar a felicidade, resistir ao mal? Lembram? Qual a resposta dos espíritos? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é possível ser feliz para sempre? Sim. O que é que você precisa fazer? Então, se você se conhecer, o que é que vai acontecer? Porque quem é responsável pela sua infelicidade? Suas escolhas, correto? Toda vez que você escolhe de maneira prejudicial, você está fazendo o quê? Criando essa infelicidade. Não são as outras pessoas. É você que faz isso, lembra? Por que você permite que fulana afete seus sentimentos? Ah, ela me chamou de feia. Tá. E daí? Ah, mas ela me ofendeu. Como exatamente? Ela disse que eu não merecia estar nessa posição. E merece? Claro que sim. E daí? Sim, mas o quê? Você parou para pensar na infantilidade disso? Tá, é mentira o que ela disse. E daí? Por que você permite que ela mexa com seus sentimentos assim? Você não acha que você tem alguma coisa com essa pessoa? Porque se ela é tão importante, ela é mais importante para você que seu marido, por exemplo. Porque ela fala e você esquece que ele é bonito, esquece tudo e fica pensando só no inimigo. Faz sentido? Por que você faz, então? Você não acha que tem um problema? Um problema comportamental? Ou talvez mental? Você vai pensar que é um transtorno mental que você está vivenciando? Quando você esquece coisas muito legais para fazer, para pensar numa coisa que não significa nada. Que não constrói, não produz, não te faz bem. Então, afinal, a culpa é dos espíritos? É de Deus? É de quem? Sim, mas não é óbvio que a gente está falando nesse momento, não é óbvio. Mas você pensou sobre isso? Se você não pensar sobre isso, não vai melhorar. A gente só muda quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual vocês escolhem? É essa escolha. Você só vai mudar nessas duas circunstâncias. Tá? Você cansa de sofrer, não quero mais, não suporto mais. Então, o que você faz? Muda. Ou então, não quero entrar nessa. Nossa, ele caiu num maior buraco, que horror. Não vou por aí, não, porque tem um buraco. Você pode aprender com as experiências de outra pessoa? Chama-se transferência. Então, a única maneira não é você cair num buraco, não. Você pode olhar, nossa, que horror, que acidente. Não, essa eu não caio. Então, nós podemos aprender com a experiência de outra pessoa? Sim. Nós podemos nos beneficiar? Sim. Agora, se você quiser cair no buraco, é um direito seu? Quantas vezes você vai cair nesse buraco? E por que você gosta disso? Não, eu não gosto disso. Mas parece. Porque você faz isso repetidamente. O tempo todo. E não importa, nós não estamos falando de uma coisa... escolhe qualquer tipo de situação. Tá? Pode ser até na escola, no trabalho, não interessa na família, em qualquer momento. Vê se não é a mesma coisa sempre. É uma escolha. Então, você acorda de manhã, olha no espelho e escolhe. Hoje meu dia vai ser bom ou não. Mas não é nesse momento que você escolhe. Tem certeza que não? Se você escolher, hoje meu dia será ótimo. E você toma essa decisão, ele será ótimo. Aí alguém vem e te ofende. Sua opinião, todos têm direito a uma. Eu não concordo com você. E você continua. Aí alguém lhe diz algo que você não gostaria. Mas você tem uma expectativa para as pessoas? Porque se você tiver essa expectativa, vai ser um problema sério, certo? Você espera que seu filho faça isso, eu esperava tanto esse menino, virou porcaria nenhuma. Que decepção.
Sério, é esse seu objetivo? Não, eu quero um menino que eu possa apresentar para os meus amigos. Um menino do qual eu possa me orgulhar. Que eu possa fazer o quê mesmo? Me orgulhar. A ideia é assim, viu como eu sou melhor que você? Ó, meu filho, ó. O seu não, o meu sim, o seu não. Não é isso que você quer? Eu quero que meu filho seja melhor do que o seu. Como ele não é, não presta para mais nada, né? Bom, pelo menos passa DNA. De repente o neto consegue. Ele é só um meio para atingir um fim. Para que eu possa me orgulhar de mim. De você? Afinal, o DNA dele é meu. Então, qualquer conquista que ele tenha veio de mim. Sério? A inteligência é uma herança genética? Mas se eu sou... Sério, você é o responsável pelo seu sucesso? A gente gosta de pensar assim. Então, se é assim, você também é responsável pelo seu fracasso, certo? Não, mas aí a culpa não é minha, é da mãe. Não é legal? Quando fracassa, a culpa é da mãe. Quando faz sucesso, a culpa é do pai. Não é assim? Então, o que nós estamos vendo nessa discussão? Não foi bem uma discussão, você está só jogando um monte de coisa. Sim, mas o que é que isso traz? O que é que isso diz? Nós não estamos fazendo um paralelo entre o espiritismo e nossa vida pessoal. A gente é espírita no centro, ser espírita é tomar passe, fazer isso, fazer aquilo, mas não afeta o meu jeito de pensar. Não afeta meu jeito de sentir. Não afeta meu jeito de pensar, de agir. Aliás, não muda absolutamente nada. É só um estado temporário. Assim que eu sair daqui, eu viro outra coisa. Por exemplo, você é espírita aqui, mas quando você está no trabalho, você é outra coisa. Que outra coisa você é? Uma pessoa totalmente diferente. Porque enquanto você está aqui é meu irmão, minha irmã, meu companheiro, e quando você está lá, é o quê? Mas, por exemplo, um médico, adorável médico, que quando está na sua casa é uma pessoa gentil, tem uma filhinha linda que ele beija, muito agradável. Mas quando ele está no trabalho e um paciente chora, larga de frescura, se controle, senta direito, não dói tanto assim, não. Ou então não liga mínimo. Como pode? Como é que pode conviver essas duas pessoas no mesmo corpo? Tá? Uma pessoa totalmente adorável e uma pessoa totalmente cruel, sem nenhum pingo de sentimento. É porque não é uma coisa agradável você estar seminua numa emergência, com dor, com sofrimento, e alguém lhe tratar friamente, como se você não fosse absolutamente ninguém. Isso é a coisa mais comum que existe? Sim, essa é a coisa mais comum que existe. Inclusive, os médicos justificam. Se você não fizer assim, você não vai fazer um... Por que não? Que você não vai ter o distanciamento para poder tratar como uma coisa? Certo, e tratando como uma coisa, você vai fazer um trabalho muito melhor. Por que exatamente? Porque eu não vou ligar se ela morrer. Não é minha função. Bom, fica pior se você for espírita, não é? Como é que você vai conviver com essa dualidade? Não vai. Você vai traumatizar. E quando você traumatiza, você se sente culpado. E quando você sente culpa, você sabota a sua vida. Aí você se aproxima de quem não presta. Você faz escolhas negativas porque você acha que merece sofrer. Aí você faz isso com a maior tranquilidade, para você poder conviver com essa dualidade. Então, cada vez que você se comporta assim, fica pior. Por isso que conhecer-se liberta você. Se você assumir essa dualidade, como assim assumir? Primeiro passo. Já ouviram falar dos alcoólatras anônimos? Sabe qual é o primeiro passo? É quando você levanta, eu, fulano, sou alcoólatra. Porque se você dizer, não, eu bebo socialmente. O que acontece? Você tem um problema? Não. Quando é que
você está dando um passo real, quando você admite que tem um problema. Enquanto você não admite, não, o problema não é meu, é dos espíritos. Não, o problema não é meu, é da... Vocês já notaram que a Dilma é culpada de tudo agora, até do estupro que aconteceu ali? Né? Pronto, beleza, qualquer coisa hoje é culpa dela, é da esquerda. Não estou fazendo julgamento político, gente, está no ar. É um motivo a mais. Então, sempre são os outros os responsáveis. Então, é o governo, é a educação, é minha mãe, meu pai, certo? E você? Quando é que você é o responsável? Enquanto você não for responsável, o que é que a gente pode fazer? Nada. Porque nós podemos mudar os outros? Não, nós não podemos mudar nem que a gente ame muito. Qual é a única pessoa que a gente pode mexer? Sim, mas a desgraça já aconteceu. Sim, mas é a desgraça que define você? Eu sou assim porque fui abandonado na infância. Ok. Quantas pessoas foram abandonadas na infância? Todas são assim? Toda pessoa que é abandonada tem o mesmo sintoma? Não. Então é um abandono que faz isso? Não. O que é que faz isso? Como você se sente com relação a isso? É isso que define quem você é. Não o que aconteceu com você. Como você se sente a respeito? Eu quero me vingar do universo. E isso te faz melhor? Não. Então por que você continua fazendo? Não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Se você nunca pensar sobre isso, como é que você vai saber? É que você está muito ocupado pensando na vizinha, pensando no outro, numa pessoa, né? No marido que é o responsável pela relação, na esposa, na mãe, em alguém que é... Nunca em você. Sobre o que você está fazendo. Você se sente bem com você mesmo? Você gosta de você? Se não gosta, por que não gosta? O que é que te incomoda nesta pessoa? Que é você mesmo. Mas vamos lá, você já pensou que você deveria ser grato a essa pessoa? Pelo quê? Você está respirando? Graças a essa pessoa. Você pode comer bolo de chocolate? Eu não gosto de bolo de chocolate. Sei lá, baba de moça, o que você quiser. Pode, graças à pessoa. Você já foi a uma peça de teatro formidável? Não foi graças à pessoa? Você tem motivos para ser grato ou não? Qual é a pessoa mais importante para você ser feliz? Você já deu carinho o suficiente? Se vocês fossem receber o Divaldo Franco para ficar hospedado na casa de vocês, o que vocês fariam? Quais as providências? Divaldo vai ficar na sua casa, tá? E aí, o que você escolhe? O que você vai fazer? Eu vou limpar, vou comprar um colchão novo, vou lençóis, não sei o quê, porque o Divaldo vai ficar na sua casa, certo? Se o Divaldo morrer, sua vida vai continuar? Se o Divaldo morrer, você nunca mais vai ser feliz? Ele é essencial para a sua existência? Mas o que vai acontecer se você morrer? Então, quando a gente ouve aquela máxima, amar ao próximo como a si mesmo, a gente acha que entende. Mas entende mesmo? Quando é que você já demonstrou um mínimo de carinho por você mesmo? Mas eu me visto bem. Para você ou para os outros? Você veste a corte e a graça ou a que está na moda? Se é a que está na moda, você tem um interesse. Não, eu preciso parecer... você precisa parecer bem para quê mesmo? Para projetar a imagem de sucesso que eu preciso para ganhar mais dinheiro. Para aparentar segurança que eu preciso para conquistar aquele homem. Para... tudo para agradar o quê? E você? Para agradar você. Exclusivamente por afeto. Você já agradeceu? Todos os momentos de prazer que você já viveu? Você está muito ocupado o quê? Castigando. E a gente faz, sistematicamente. Isso aqui que a gente está fazendo é uma abordagem terapêutica, tá? Muito comum na chamada escola comportamental humanista. Basicamente, Carl Rogers, tá? Que fala a respeito de não importa o que aconteceu com você, e sim como você se sente a respeito. E se você não fizer essa análise, nada vai mudar. As coisas permanecerão assim como estão, até você morrer, que pode ser daqui a 5 minutos, exatamente. Vocês podem garantir que não vai ser? Um aneurisma,
uma bala perdida, um escorregão na escada. Pode acontecer? E se você tiver somente 5 minutos, eu diria, daqui a pouco, 5 minutos, o que é que você faria com esses últimos 5 minutos? E é justamente pensar sobre isso que vai definir como é que você está se sentindo com relação a você. Mas você não vai perder tempo fazendo isso, ocupado com a novela. Ou com qualquer outra coisa externa que vai lhe permitir não pensar sobre isso e continuar como está, reclamando. Porque isso a gente faz muito, reclama profundamente. E era onde eu queria chegar. No último livro de Filomeno de Miranda, ele fala sobre um ataque das trevas novo. Na verdade, não é tão novo, mas é que ficou eficiente. Eles chegaram à conclusão que a luxúria já não é tão eficiente assim. O povo tem maior medo, né? Já está vacinado. E nem é tão problemático hoje em dia, né? Poder também, algo assim. Mas existe uma arma que tem se mostrado extremamente eficaz e muito produtiva para destruir, por exemplo, casas espíritas, para destruir movimento espírita, para destruir muita coisa. O nome é reclamação. Como assim? Primeiro você tem que definir... Aí entra o dicionário, aquele livro bacana, esperto, que todo mundo deve possuir. Tá? Reclamação é uma palavra, queixa é outra palavra. O que é queixa? Significa que você me incomodou de alguma maneira, tá? E eu tenho uma queixa. Então, a queixa é algo que você sente pessoal, tá? Então, você pode se sentir ofendido com uma pessoa, você pode se sentir magoado, todas essas coisas produzem a queixa. E a queixa está dentro da sua mente. Mas reclamar significa, literalmente, clamor público. Sabe o que ela fez comigo? Sabe o que foi que ela fez comigo? Está sabendo o que ela fez comigo? E eu vou contando para cada um, publicamente, fazendo o quê? Um clamor. Vocês sabem o que ela fez comigo? E qual a utilidade disso? Isso alivia meus sentimentos? Sim, tem um nome, vingança. Eu vou fazê-la sofrer, tanto quanto eu estou sofrendo. Então, eu vou denegrir a sua imagem, eu vou fazer com que todo mundo fique contra, que todo mundo se identifique com o meu sentimento de reclamação, e eu a colocarei no seu devido lugar. Ah, mas não foi isso que eu pensei. Mas foi o que você fez. Mas você não fez só isso. Você também criou um clima de pessimismo. E você aumentou esse clima. E quanto mais as pessoas reclamam juntos, vocês, depois de um trabalho enorme, têm aquele sentimento amargo que não serviu para nada. Por quê? Porque o clima estava péssimo. E a responsabilidade é... Espera aí, vocês fizeram um evento, vocês trabalharam, vocês produziram. Quantas pessoas se beneficiaram e não valeu nada? Não, porque o clima estava péssimo. Mas por que o clima estava péssimo? Ah, porque estava todo mundo reclamando. Todo mundo estava fazendo um clamor público pelas suas mágoas e queixas. Com que objetivo? Alivia a sua dor? Diminui seu mal-estar? Não, foi só para estragar mesmo. Só para isso. Então, qual é a colocação que Filomeno faz? Na verdade, não é ele, é um espírito de luz, né? Olha que frase fantástica. Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Não é bacana? Se a gente fizer isso com a nossa vida, como é que vai ser? Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Ah, então a gente não pode educar? Pode, educar pode. É esse o objetivo? Então, o que você faz? Vem cá. Por que você fez isso? Em vez de contar para todo mundo. Não é? O objetivo não é educar? O objetivo não é resolver nossos problemas? Então, vem cá, por que você fez isso comigo? Eu fiquei magoada. Foi muito chato isso. Ah, eu fiz assim mesmo. Sim, mas por quê? Você sabe que você fez isso comigo? O que eu estou sentindo? Você sabe que se você fizer isso de novo, eu não vou poder sentir por você o afeto que eu senti antes? Tem uma chance de dar certo? Tem. Isso é o objetivo educacional, né? Esse é o objetivo de resolver um problema. Clamor público resolve o que exatamente? Então, por que você está reclamando para todo mundo? Você é um agente do mal?
Ah, mas não disse que o mal não existe? Sim, o mal para você, tá? Não, Satã não. Você é um agente do mal? Você está levando o mal-estar para as pessoas? Você está colaborando para esse clima ruim? Você está colaborando para que um evento que trouxe várias pessoas, que produziu, que fez bem, tenha no final um clima péssimo? Por que exatamente? Porque eu quero me vingar. Que eu quero que as pessoas paguem. Não, mas não é bem isso. Sério, não é não? Ou você nunca pensou sobre isso? Nunca pensou no significado dos seus atos, nas consequências da sua escolha, no que vai acontecer depois disso? Aí a gente pergunta, você está satisfeita com a sua vida? Não! Por que não? A culpa é da Dilma. Ela vai ser canonizada depois dela. Tudo é culpa dela? Cada momento de infelicidade que você está vivendo é culpa dela? Aí os espíritos, crise. Sério, você é espírita. Olha só que maravilha de oportunidade. A oportunidade de compartilhar o que você tem. A oportunidade de elevar a moral do pessoal. A oportunidade de dar um exemplo de cidadania. A oportunidade inesquecível de fazer o bem. A oportunidade maravilhosa de praticar a caridade. Olha que oportunidades fantásticas você está tendo. De fazer a diferença, mudar o clima na sua repartição, no seu escritório, no seu negócio. Hã? Mas, peraí, essas porcarias não funcionam. Não, essas porcarias não funcionam. Pensamento positivo, vibração, sintonia vibratória, ligações espirituais, não funcionam. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Sinceramente, o que vocês estão fazendo aqui? Não é mais vantagem, tem um lugar que oferece, se você pagar uma módica quantidade de dinheiro, nós garantimos a sua salvação, entendeu? E na ressurreição final, você será glorificado, não interessa o que você fez. E você paga rápido e você recebe direto. Vocês têm certeza que querem ficar aqui? Que não garante a salvação, não promete dar, e se não der certo, o problema é seu? Qual é a vantagem? Nenhuma vantagem. Então, por que deveríamos? Então, vocês experimentaram um pouquinho, claro, não foi tão intenso, do que seria uma terapia cognitiva. Ah? O que é cognição? Conhecimento, tá? Conhecimento a gente pode fazer. Tem terapias para conhecer o seu cérebro, tá? Essa é o objetivo de conhecer o quê? Seus motivos. O que motiva você? Qual é a fonte da sua relação com as pessoas? Tá? O que é que está por trás dos seus movimentos? Porque se você não souber o que existe por trás desses movimentos, você não pode mudar a direção deles. É impossível. É uma fantasia. Você dizer que alguém vai dizer alguma coisa e vai te salvar. Alguém vai fazer uma prece e, magicamente, seus problemas vão se resolver. Né? Alguém vai lhe dar um passe e tudo vai se acabar. Não. Isso promove alívio dos sintomas. Mas se o seu objetivo é a cura real, o que é que você precisa? Primeiro, admitir que tem um problema. Sem isso, é impossível curar os seus problemas. Mas você está sendo ousada a falar de cura? É cura. A cura real dos seus problemas. Qual? Qualquer um, pode escolher. E se não funcionar, devolva o dinheiro que vocês pagaram. Mas como assim? Não custa nada. É só tentar. Agora, vocês conseguem ver a lógica por trás disso? Vocês estão visualizando? Mas não basta ser só nesse momento. Tem que ser quando vocês estiverem sozinhos. Chama-se introjetar os conceitos. Então, não basta dizer que é espírita. Tem que agir como se fosse. Não basta acreditar na reencarnação. Tem que se comportar como se achasse que era verdade. Não basta dizer, eu acredito na comunicabilidade dos espíritos. Tem que se comportar todo dia como se isso fosse real. Aí sim vai fazer alguma diferença. Senão, não faz nenhuma diferença. Não muda absolutamente nada. Você continua com os mesmos problemas.
Então, qual é a vantagem que você está levando? Sim, mas tem que ter a vantagem? Claro que sim. Tudo que nós fazemos é por uma razão, certo? Teoricamente, é porque isso faz bem para mim. Então, o primeiro passo, é real isso? Não faço a menor ideia, mas já que faz bem para mim, eu estou ficando. Isso cria um conflito, não cria? Então, a gente precisa resolver? Sim. Então, vamos dar um pequeno intervalo, né? Aí, para vocês refazerem, respirar um pouco mais profundamente, ver se oxigena o cérebro, tá? Para a gente voltar e falar sobre a mente. Bom, eu não sei de quanto